Tudo bom, galera, que nos acompanha no Judiscast, né? Hoje estou com uma convidada super especial que aceitou nosso convite, que foi uma felicidade, a doutora Camila Cardoso Lima. Ela é mestre em Direito, né? Ela é coordenadora do curso de Direito da Unopar, ela é especialista em Direito de Família, é o assunto que nós vamos tratar hoje. Tudo bom, doutora? Como é que você está? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Agradeço desde já o convite, a oportunidade e espero poder contribuir aí com o podcast. Sem dúvida, doutora. Então vamos lá, doutora, as perguntas, tá? Ok. Vamos lá. Por exemplo, o direito de família, né, quais são os principais tratados nessa área? Direito de família, ele está dentro do direito civil, né? Então, quando a gente faz a divisão lá das áreas de conhecimento do direito, o direito de família está dentro do direito civil e é onde a gente trata, basicamente, das situações relacionadas à dinâmica das famílias, né? Então, casamento, guarda, alimentos, união estável, sucessões, né? Então, até a dinâmica de sucessões depois, consequência, né, do casamento, e até planejamento patrimonial, que hoje em dia está bastante em evidência. Bacana. E, doutora, um processo de separação, divórcio, quais são as modalidades, como anda hoje em dia, né? Eu sempre falo que o processo de divórcio ele é sempre muito traumático, né? Eu falo, as pessoas não se casam para se separar, né? Em regra, a gente casa com aquela expectativa, né, de que seja eterno. Contudo, né, acontecem aí situações onde às vezes não é mais possível dar continuidade nessa relação, e daí a gente tem a opção do divórcio, que hoje a gente pode fazer tanto judicialmente, né, por uma via consensual, amigável, ou mesmo um litigioso, quando não existe acordo entre as partes, mas a gente também hoje tem a possibilidade de fazer esse divórcio extrajudicial. O importante, né, que a gente fala assim, a melhor solução para um conflito é sempre a busca pelo consenso e para tentar finalizar isso de maneira mais amigável possível. Nem sempre é possível para as partes, mas é o mais recomendável. O extrajudicial, ele é muito rápido, né? Ele é muito rápido, muito econômico. Então, inicialmente, não era possível ser feito se houvesse filhos menores ou incapazes e bens a partilhar. Mas a partir de agosto de 2024, a gente tem uma resolução do CNJ que admite o divórcio extrajudicial, ou seja, aquele feito no cartório, mesmo se a gente tiver filhos menores, né? Então, na prática, alguns cartórios às vezes ficam um pouco resistentes, mas a verdade é que o CNJ já aprovou essa resolução. Então, hoje a gente tem divórcio judicial, extrajudicial. Dentro do judicial, a gente tem o divórcio consensual e o amigável e o litigioso, né? Que daí é onde a gente tem um enfrentamento, e a gente tem o divórcio extrajudicial, que é essa possibilidade no cartório. Claro que as partes precisam estar assistidas por um advogado, contudo, é feito lá no cartório de maneira super simples, super rápida, né? Recentemente eu fiz um divórcio extrajudicial até de um português, um cidadão português com uma nacional aqui brasileira, ele lá, ela aqui, mas mandou procuração, né? E a gente conseguiu resolver em questão de 10 dias, né? Então, assim, de fato é bastante objetivo e evita os traumas e a morosidade de um processo, né? Porque eu falo, quando a gente está falando de divórcio, a gente está falando de algumas mágoas, algumas brigas, e quando isso vai para um processo onde cada um conta a sua versão dos fatos, cada um, né, tenta produzir prova daquilo que está alegando, muitas vezes você acaba intensificando esse litígio, ao invés de resolver, né? Então, hoje é possível pela via extrajudicial, né, mesmo com filhos menores, como eu disse. Contudo, havendo filhos menores, a única coisa que você vai poder resolver ali é o divórcio. Não pode entrar nada relativo à guarda, aos alimentos, porque quando a gente tem menor, a gente precisa da participação do Ministério Público. Mas já é uma possibilidade também. Super bacana, viu, doutora? Eu não sabia dessa de agosto agora, né? Até onde eu sabia que não podia ter bens nem menores. Isso. É claro, né, para se tratar da guarda, que é um assunto polêmico, tem que ser um contencioso. Né? Porque, caso contrário, teve a conciliação, que é a melhor hipótese possível. Mas, no caso, não é mito, é uma realidade, né? Para tirar o filho de uma mãe é muito complicado, né? Que você me diz da guarda unilateral, guarda bilateral, guarda compartilhada? Que a gente, as regras, as sessões, tudo sobre guarda. Hoje a gente tem no Brasil a regra da guarda compartilhada, né? Tem uma previsão tanto no Código Civil como no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, porque existe um entendimento de que o melhor interesse da criança
é manter o convívio com ambos os pais, né? Com a mãe e com o pai. Então, a guarda compartilhada, ela é o melhor dos mundos, né? E ela sempre o recomendável. Contudo, ela não é absoluta, né? Existem situações onde a guarda compartilhada se torna inviável, inclusive ela é vedada até por lei, né? Então, no caso de violência doméstica, por exemplo, né? Hoje em dia existe uma vedação da aplicação da guarda compartilhada em situações que existem violência doméstica. Até por causa da medida protetiva, isso, né? Perfeito. Às vezes até tem que ter intermédio de um terceiro. Isso, exatamente. Mas assim, a guarda compartilhada hoje é a preferência, né? Então, às vezes, eu atuei bastante tempo como advogada em núcleo de prática jurídica, né, na universidade, e mesmo quando a gente fazia o pedido de guarda unilateral, porque era uma situação fática, né, a criança estava já na guarda unilateral da mãe, mas o Ministério Público, ele costuma ser bastante incisivo nesse sentido, tipo, olha, por que não a guarda compartilhada, né? Então, precisa ter uma justificativa plausível para que se afaste a regra, né? Já que ela é a regra, precisa haver uma justificativa. O que acaba acontecendo é uma confusão em relação à guarda compartilhada. Por exemplo, as pessoas acreditam que a guarda compartilhada é o compartilhamento da residência da criança. Então, daí fica naquela, mas como que vai fazer? Vai morar metade do tempo na casa da mãe, metade do tempo na casa do pai? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A guarda compartilhada, ela não se mistura com alimentos, a guarda compartilhada não se mistura com residência. Você pode muito bem ter a guarda compartilhada a guarda compartilhada entre os pais e ter a residência da criança fixada com a mãe, né? Então, não existe a necessidade de compartilhar a residência, até porque a criança ela precisa ter um lar de referência, né? Então, essa coisa de fica metade do tempo na casa de um, metade do tempo na casa do outro, muitas vezes a criança, dependendo da idade, do estágio de desenvolvimento que ela esteja, fica muito complicado. O meu caso, né? Em regra, a criança, meu filho de 11 anos, André Miguel, né? Hoje ele está em casa, mas ele mora em regra com a mãe. Sim. Né? Mas a guarda compartilhada é a convivência mesmo. Sim. Né? Na verdade, a guarda compartilhada a gente fala que é o poder de decisão, né? Então, assim, ambos os pais decidem sobre os temas principais, né? De interesse da criança. Então deixa eu de falar maneira uma compartilhada. Coisa, doutora, uma dúvida minha, que surgiu agora, porque até eu tinha essa dúvida. A guarda compartilhada é a questão mais de decisão, que tem, por exemplo, uma viagem para o exterior e tal. A questão de ficar tantos dias na casa de um de outro é outro tipo de acordo. Porque eu tenho vocês podem fazer um acordo de convivência, né? Eu tenho um acordo de convivência, então eu me confundia. O meu acordo é que eu pego ele geralmente quinta ou sexta e a mãe pega ele de volta na segunda ou terça, a gente divide. E na outra semana, ao contrário, para ela ficar um final de semana com ele também. Né? Então, é bem tranquilo no meu caso. Mas eu achava que isso era guarda compartilhada. Não. Na verdade, a guarda compartilhada é o poder de decisão, né? Essa ideia do poder a convivência pode ser definida entre os pais de maneira consensual, amigável, é a melhor coisa, né? Mas se os pais também não conseguem entrar num acordo, o juiz vai definir como vão ser as regras de convivência, mas não residência, né? Mora metade do tempo aqui, metade do tempo aqui. No começo, as pessoas acreditavam muito nisso. Mas vai fazer como? Vai ficar metade da semana na casa de um, metade da semana na casa do outro? Não tem nada a ver, né? A gente pode definir guarda compartilhada, sim, com residência fixa na casa de um dos pais. E o acordo de convivência, em paralelo, porque a criança tem o direito de conviver com os pais. É claro que os pais têm o direito de ter o convívio com a criança, mas é um direito da criança que a gente está protegendo aqui. Por que eu digo isso? Porque os casais, mesmo em conflito, eles precisam entender que os filhos, em relação aos pais, não tem nada a ver com esse conflito matrimonial. Né? Então, até essa disputa, né, entre pais separados, utilizando a criança como ali, às vezes, moeda de troca, né, ou para fazer ali um leve trás, às vezes, da casa de um para o outro, isso até pode configurar a alienação parental. Né? Sim, então, eu acho que... É um assunto que eu vou te perguntar, alienação parental é gravíssimo, né? E para exaurir esse assunto de guarda, que depois eu tenho uma outra dúvida, né, que eu vou te pedir, mas vamos falar um pouco, já que você entrou no assunto, sobre casos de alienação parental e quem cometeu alienação parental pode ser o pai ou a mãe ou um terceiro,
E o que acontece? Quais são as consequências? Hoje a gente tem a questão da alienação parental, ela já está regulamentada por lei, né? Além dela trazer uma série de malefícios, né, para a criança ali, em questões psicológicas mesmo, emocionais, né? É considerado ali uma prática abusiva, né, por parte do alienante. O alienante pode ser qualquer um. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser avós, tios, né? A ideia da alienação é o quê? É a dinâmica, de fato, desmerecer o outro para a criança, um dos pais para a criança, né? Então, eu chegar ali e falar assim, seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai não gosta de você, né? O então, que acontece, essa prática, né, que vai né, como que a gente fala assim, ultrapassa, né, as regras, a normalidade ali de convivência, né? Por isso que eu falo, quando o casal se separa, existem muitas sequelas ali, muitos danos, às vezes são ofensas, né? Eu falo, não uma violência física, mas às vezes uma ofensa, uma agressão verbal e tudo mais, e muitas mágoas, né? E daí você muitas vezes acaba refletindo essas mágoas todas naquela criança que não tem nada a ver com aquilo, né? Então, o fato de eu ter ali um conflito com o meu ex-cônjuge, né, não faz dele menos pai do meu filho, né? Sim. Então, assim, isso pode até acarretar em responsabilidades. Indenizações, né, a título de danos morais, mas até a perda da guarda, inversão da guarda, né? Então, se eu tenho uma guarda unilateral em meu favor e sou alienante, né, posso ter essa inversão da guarda, posso ter uma destituição do poder familiar. Então, tem consequências graves, né? E além de todos os impactos negativos para a própria criança, né? Eu vou fazer mais uma perguntinha rápida para a gente entrar no próximo assunto. O Conselho Tutelar, até que ponto ou quando ele se envolve junto nessa dinâmica aí? Por exemplo, maus tratos, tal. A guarda, vamos dizer assim, é compartilhada, mas convive com a mãe. E o pai está em dúvida que está acontecendo algo ali. O que ele pediria fora? Ajudar o Conselho Tutelar? André, eu acho que daí, assim, foge um pouco da seara do direito de família, né? A gente entra mais numa questão aí que caminharia para um direito criminal, né? Porque daí seria mais uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente para que o Conselho Tutelar atue. Então, teria que ter ali indícios de violência, né? Que a gente sabe, não é só uma violência física. Sim. Violência, ela pode ser patrimonial, ela pode ser emocional, ela pode ser moral. Então, né, havendo ali indícios de que essa criança está sofrendo algum tipo de violência, está numa situação de sofrimento, o Conselho Tutelar vai intervir. Entendi. Até perguntei porque a alienação parental é um tipo de violência. Sim, né? sim. Daí por isso que eu pensei no... mas daí a alienação parental, ele não tem, ele tem assim, a vítima é o cônjuge, a vítima não é a criança ela vai ser vítima, obviamente, né, porque vai sofrer esses impactos psicológicos, mas ela é uma vítima por ricochete, que eu falo assim. E reflexo, né? É um efeito reflexo. A vítima do alienante é o alienado. Né? Então, assim, se a mãe é alienante, o pai é o alienado, ele é a vítima, ou vice-versa, né? Mas, assim, sempre ter claro que não é só de um pai para o outro, da mãe para o pai, do pai para a mãe. Pode vir dos avós. Né? Toda vez que o meu filho vai para a casa da mãe e ele encontra com os avós, nossa, minha sogra acaba comigo. Né? Isso é um tipo de alienação. Agora, acho que exaurimos mais ou menos esse assunto. Tem uma grande polêmica, até para mim mesmo, vou ficar sabendo agora, né? Qual é a grande diferença, ou as diferenças do casamento e da união estável? Tá. E quais as modalidades de casamento? O que a gente fala assim, né? A união estável, ela já é reconhecida, né, juridicamente. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, a gente estava começando esse debate, essa discussão, né? E daí tinha uma série de critérios para se reconhecer a união estável. Então, precisava ter filhos, ou precisava estar junto há mais de 5 anos, e aquela coisa arada toda. Hoje em dia, não. A união estável, ela oferece para os envolvidos, para os conviventes, ali, para os companheiros, os mesmos direitos de um casamento.
né? E a gente já não tem mais esses critérios. Mora junto há 1 ano, 5 anos. Não importa o tempo, né? É a finalidade dessa união. A intenção do casal. Exatamente. Então, se convivem juntos, como se casados fossem, né? Se comportam ali com o intuito de formar uma família, e essa família não necessariamente precisa ter filhos, né? Porque hoje a gente tem várias modalidades de família e não é mais aquele núcleo, né? Que era pai, mãe e filhinhos, né? Então, hoje em dia, você tem casais que não optam por não ter filhos. Em 1999, eu estava no segundo, acho que foi quando eu tive direito de família, na UEL. E a regra era, né, que a união estável era o casamento com divisão parcial de bens, né? Era o equivalente a um casamento de um regime tradicional. Semelhante. Então você fala assim, qual que é a principal diferença? O casamento, ele é um negócio jurídico formal, né? Existe um contrato, é um contrato, né? As pessoas falam, mas as pessoas são muito ligadas à questão, como fala, romântica do casamento. A gente que é advogado, faz muito divórcio, a gente acaba tendo uma visão mais prática, né? Então, assim, é um negócio jurídico. Formal, é um contrato, né? Enquanto a união estável, ela pode ser realizada num formato de contrato, você vai lá e faz um contrato de união estável, ou ela pode ser só fática, né? Que a grande maioria acaba sendo nessa modalidade. Acontece que ela vai atribuir os mesmos direitos aos companheiros que um casamento formal. A diferença maior, no casamento formal, eu escolho meu regime de bens antes do casamento. Quando eu vou fazer a habilitação para o casamento, eu escolho o regime de bens. A pessoa do cartório me pergunta, você vai querer mudar de nome? Você vai querer escolher qual regime de bens? Porque o padrão é a comunhão parcial de bens, hoje, né? Pós 1977, da lei do divórcio. Meus pais casaram em 75. Meus pais são casados em comunhão universal de bens. Aquele era o regime da época. Meus pais, né? Também. Agora, em 77, vem a lei do divórcio e daí o regime padrão passa a ser a comunhão parcial. Doutora, para fechar esse assunto dos regimes, tem muita diferença na divisão de bens? Eu falei isso pro meu marido no dia do meu casamento, porque daí, como eu tô te falando, no momento da habilitação, a moça do cartório pergunta se você quer escolher o regime de bens. Se você não quiser escolher, vai ser o padrão comunhão parcial, tá? E daí ele me falou assim, amor, mas qual que é a diferença? Eu falei, para casar nenhuma, para separar todas, tá? Então, assim, o regime de bens, ele vai repercutir no momento da dissolução do casamento, ou então lá na questão sucessória. Tá? Então, a gente tem hoje a comunhão universal, que é essa que meus pais são casados, onde se divide tudo que tinha antes do casamento e tudo aquilo que for conquistado ao longo do matrimônio, tá? O regime de comunhão parcial, que é o tradicional hoje, o comum, né? Você conserva tudo que era teu até o casamento, né? Cada um fica com aquilo que já era seu até o casamento, e tudo aquilo que for adquirido a partir do casamento, divide por 2. E a separação, né, universal de bens, cada um com o seu cada qual. Né? Tanto o que tinha antes, como aquilo que for conquistado ao longo do matrimônio, cada um tem o seu. E daí, olha como isso repercute, por exemplo, numa questão sucessória, né? Vindo com a morte de um dos cônjuges. Se eu tenho um casamento com separação total, e falece lá o marido, a esposa não é meieira, né? Então, tudo que ele deixar, somente os seus herdeiros vão partilhar. Essa esposa está fora. Se a gente tem um regime de comunhão parcial de bens, além de herdeira, ela é meieira. Né? Então, a gente tem... 50% é garantido. Isso, exatamente. Então, isso tem repercussão. Divide né? percentual em cada filho. Exato. Ele falou, então, o regime de bens, ele é importante para isso. Né? Ele é importante porque ele vai ter uma repercussão no momento de uma dissolução do casamento, no caso de um divórcio, e ele vai ter repercussão numa situação aí de sucessória. Tá? Mas durante a vigência do casamento, de repente, para proteção patrimonial, né? Se você falar assim, sou casada com um regime de separação total de bens e o meu marido acaba fazendo uma dívida, adquirindo uma dívida. O credor não vai poder alcançar o meu patrimônio, porque ele não se comunica a do meu marido. Então, de repente, uma proteção. Tanto que a gente vê muitas vezes casais que casaram na comunhão parcial de bens, porque não tinham conhecimento, e daí depois, na constância do casamento, fala, vamos mudar o regime de bens. É possível mudar o regime de bens? Você precisa justificar, isso tem que ser por meio de um processo judicial, você precisa justificar, você precisa apresentar certidões negativas de que não existe nenhuma dívida
Porque senão pode configurar uma fraude contra credores ou uma fraude à execução. Sim. Mas é possível fazer a modificação do regime de bens. Eu tenho um caso, doutora, eu não vou citar, mas bem próximo mesmo de mim, da minha família. Houve isso, era comunhão parcial de bens, mudou para separação total de bens. Isso. Mas houve um motivo, houve o consenso múltiplo, não teve problema nenhum. Sim. Mas realmente, até ia comentar isso, né, doutora? É uma questão de proteção de patrimônio, doutora, mesmo, né? Proteção patrimonial. Para seguir o nosso roteiro, eu vi que você colocou, a gente vai voltar um pouquinho na guarda, você falou sobre a guarda dos avós, a possibilidade, em que casos os avós podem ter a guarda, né, do menor. Que a gente fala assim, ó, família, né? Ali dentro do direito de família, a gente sempre vai ter essa perspectiva ascendente, né? Então, pais, avós, bisavós e tudo mais, descendentes, filhos, netos, e a gente vai ter a família colateral, que daí a gente tem irmãos, tios, primos e tudo mais. Então, tudo isso é família. Quando a gente fala, né, numa situação envolvendo uma criança, né, um menor, se os pais não têm condições de exercer a guarda, seja porque, sei lá, alguma doença, às vezes uso de droga, drogadício, alcoolismo, alguma coisa nesse sentido, em que essa criança possa estar em risco, é possível aos avós pedirem a guarda. Não é por qualquer motivo, não, eu quero a guarda do meu neto, né? Essa criança precisa estar em risco, por quê? A regra e o normal é que ele esteja com os pais, né? Então, salvo, né? Salvo é a ordem natural da vida, né? Eu falo, é o natural da vida. Os pais cuidam dos seus filhos e ponto, né? Agora, se esses pais não têm condição psicológica, né? Essa criança não fica em segurança, aí os avós podem sim pedir a guarda. Agora, para além da questão da guarda, o que os avós podem pleitear é a regulamentação de visita. Porque o que acaba sendo muito comum? Às vezes o casal se separa numa situação de muitos conflitos e daí, para ferir o outro, vou proibir os seus pais de verem a criança. Esses avós de conviverem com essa criança. E os avós têm direito de convivência com essa criança e a criança tem direito de conviver com os avós. Então, os avós têm legitimidade para propor uma ação de regulamentação de visitas. Né? Para definir que eles possam visitar. Eu estou com uma situação como essa agora, né? Um divórcio, iniciou um divórcio com a pessoa ainda em vida, essa pessoa veio a falecer no meio do divórcio, então isso acabou se transformando num divórcio pós-morte. A outra parte não aceita, tem uma criança pequena, né, que está na guarda do genitor supeste, né, está na guarda ali da pessoa que sobreviveu. Mas agora ele está a pessoa está proibindo, né? A pessoa está proibindo a avó de ter contato, né? Então a gente está aí caminhando, né, para uma regulamentação de visitas por parte da avó, né, para que a avó possa visitar, passar um período de férias, final de semana, existe, né, existe o direito da avó com a criança, com o neto, né? E outra coisa que o pessoal também apresenta bastante dúvida é a questão dos alimentos, né? Se é possível cobrar os alimentos dos avós. Isso, perguntar isso agora. São os alimentos avoengos que a gente chama, né? Mas também não é a regra, tá? Em regra, quem tem que prestar os alimentos, quem é o alimentante, né? Quem deve prestar os alimentos são os genitores, né? Mãe e pai, em medidas proporcionais à sua possibilidade, inclusive, né? Que é o binômio, para né? cada um. Não é assim, né? Só um paga alimentos? Só o pai paga alimentos? Não, a mãe também pode ter a obrigação de pagar alimentos, né? Eles precisam partilhar as despesas da criança de acordo, proporcionalmente, com aquilo que dispõe, né? Com a sua capacidade. Agora, se esses genitores não têm condições de sustentar essa criança economicamente, existe a possibilidade de se pleitear os alimentos avoengos. Mas daí precisa ser por meio de uma ação judicial específica, os avós têm que figurar no polo passivo. Então não é, olha, eu tenho aqui os alimentos fixados para o genitor, ele não pagou, então eu vou executar o avô. Não tem. Ele tem que ser o devedor principal para ele poder ser réu dentro de uma execução de alimentos, por exemplo, né? Ele não tem obrigação principal, a obrigação dele é subsidiária. Tá. Agora nós estamos chegando aqui no teu roteiro. Você fez as 4 últimas, vamos pegar pesado agora. As 4 últimas. Tem tudo a ver com o artigo 528, se não me engano, do Código Civil. Isso. E esse artigo 528 é a prisão, né? Prisão civil né? do devedor de alimentos. Devedor de alimentos. O que nós podemos falar disso daí, doutora? Eu vou ler aqui o teu roteiro,
porque daí você já explana e depois a gente pode ir finalizando até. Ó, você coloca aqui, o que fazer em caso de inadimplemento de pensão alimentícia. Isso. Então vamos... Né? Daí, pode ir. Como funciona a prisão civil do devedor de alimento. Né? Aí também você fez aqui uma aspas, né, da terceira turma da STJ, né? E no final, se o devedor persistir, né, e não paga no inadimplemento, fica sendo preso. Né? Pode falando, se esquecer, tô com o roteiro aqui. Tô aqui também, com a minha cola. Doutora? Eu tô certinho, doutora? Tá certinho. Então vamos lá. Primeiro que quando a gente fala de execução de alimentos, a gente precisa ter esses alimentos fixados em um título executivo, tá? Então a gente pode ter um acordo feito entre as partes e homologado judicialmente, ou a gente pode ter uma sentença que definiu esses alimentos dentro de uma ação de divórcio, por exemplo. Mas perceba, você tem um título executivo judicial. A pessoa tem a obrigação de pagar, não pagou. A partir do momento que ela se torna inadimplente, você tem um título executivo, né, exigível, líquido, certo, né, todos aqueles requisitos para você promover qualquer tipo de execução, cumprimento de sentença ou execução. Ok. Doutor, só abrir uma aspas. Esse dia eu vi uma postagem no Store, assim, é um mito, né? Deixou de pagar 3 vezes, vai preso. Daí tá falando, não, deixou de pagar 2 dias, já dá prisão do 528, prisão civil. Sim. Né? O que é essa história dos 3 meses? Que é devido só às últimas 3? Não, vamos lá. Então, ó, confunde mesmo. Isso. Né? Acho que é o parágrafo 4º. Isso. Então, assim, ó, estamos aqui, execução, tá? Então, isso aqui também é uma coisa que o pessoal confunde bastante. Muito. Tem um acordo de boca, tá? Tem um acordo de boca. Eu aqui, ó, nós temos um filho, fazemos um acordo de boca, você fala assim, Camila, eu vou te pagar lá R$1.000 de pensão todo mês, mas a gente nunca colocou isso dentro de um acordo reconhecido extrajudicialmente. A gente nunca colocou isso num acordo e pediu homologação do juiz, ou seja, é só de boca. Se você deixa de pagar, eu posso te executar? Não. Não, porque eu não tenho um título executivo judicial. Tá? Então, para que eu possa exigir na justiça os valores inadimplidos, eu preciso que isso esteja definido num título executivo. Mas calma aí, doutora. A recíproca inversamente é proporcional, que eu já vi ao contrário. Eu já vi um cara preso que pagava tudo e não teve como comprovar e a filha executou. Mas daí você tem definido, entendeu? Então, assim, o que as pessoas... Assim, ó, acordo de boca não adianta, você não consegue cobrar retroativo. Entendeu? Não consegue cobrar retroativo. A dica que você dá aí para nossos ouvintes... É documentar. Documentar. Tudo. Mas ele vai me ajudar, ele vai pagar a pensão. Ótimo! Então vamos documentar? Vamos documentar? A gente faz aqui um acordo, né? Que pode ser um acordo extrajudicial. Assina, reconhece, firma no cartório com testemunha, acabou. Aquilo lá tem valor jurídico. Né? Ou então a gente faz aqui um acordinho e pede para homologação, pede para o juiz homologar. Isso é um título executivo, isso é uma garantia para todo mundo. Né? Mas assim, acordo de boca, inadimplemento, não dá para cobrar pela via da execução do 528. Agora, o 528 ele nos dá 2 possibilidades. A execução por expropriação de bens, então onde eu vou buscar dinheiro em conta, eu vou buscar bens penhoráveis, né? Doutora, na prática, eu até encaminho, mas muitas pessoas já vêm com o mandado de prisão procurar a nós, né? E não foi feito esse bacenjude, não foi feito... Mas não são ritos diferentes. Não, são ritos diferentes, tá? Mas pode ir direto para 528 Pode, horas? Opa! Não tem que exaurir. Atrasou um dia de pensão, já pode pedir a prisão. Mas você não acha que seria mais justo, já que é a necessidade, dignidade humana da criança, tentar receber antes do pai preso, mas, 30 dias. Agora aumentou para 90 dias, parece. O que acontece? A execução, todo o processo de execução, ele tem como finalidade satisfazer o crédito do credor, certo? Então, assim, diferente do processo de conhecimento, que você vai discutir lá quem tem direito, num processo de execução, a gente já sabe quem é o credor. Exato. Esse credor, ele só está insatisfeito, porque ele não recebeu. Então, a finalidade do processo de execução é satisfazer o crédito do credor, ok? E daí a gente tem medidas típicas e atípicas. Né? Então, a gente tem medidas satisfatórias. Então, por exemplo, uma penhora, um arresto, um sequestro, né? Um bloqueio, bacenjude. Isso são medidas satisfatórias, que você vai tirar o dinheiro do fulano e dar para o ciclano. Isso aqui é uma medida satisfatória. Satisfez meu crédito. E é o que agora, é o desejado. A prisão civil, ela é uma medida coercitiva. Entendeu? Porque a hora que o cara recebe lá, olha, a intimação, tá lá assim, ó, está intimado
a pagar em 3 dias, ou comprovar e justificar, né? Ou sob pena de prisão. Sim. O cara, em 3 dias, ele arruma o dinheiro para pagar. Então, é eficientíssimo. Mas e o caso que vai preso? É eficiente também, porque eu já vi cara pagar sem poder, vender o carro, que trabalha, acabar se ferrando mesmo. Mas porque a criança precisa dos alimentos, ela precisa comer. Mas aí a cadeia, nesse sentido, o cara ali dentro, ele se vira. Então, né? Mas por isso que você viu como fica. Então, é eficiente. É bem eficiente. Ele não é uma medida satisfativa, mas ele é uma medida coercitiva. É mais eficaz e rápido. Né? É uma medida coercitiva. Agora, o que acontece? Lá no rito da prisão, eu só posso cobrar até 3 parcelas. Até 3 parcelas. Por exemplo, se eu dever 10 parcelas... Já não posso cobrar pelo rito da... Eu posso cobrar 3 pelo rito da prisão e o restante eu tenho que cobrar pelo rito da penhora. Da penhora ou execução normal mesmo. Né? O rito da penhora. Agora, para pedir prisão, eu só posso cobrar até 3. Porque é um dos requisitos da prisão civil. Mas porque ela é uma excepcionalidade. Entendi, mas doutora, eu já vi mandado de prisão, assim, planilha junto, pague-se 20 mil reais, né, que são muito mais de 3. Mas, é porque começou começou com 3, e daí foram vencendo parcelas ao longo do processo. Mas não é as últimas 3? É as últimas 3 para você iniciar, mas é as vencidas e as vincendas. Então ao longo do processo vai vencendo mais. Ao longo do processo vai vencendo mais. Não, então calma aí. Calma aí. Se, por exemplo, ela fez o pedido, tá? Estou sendo executado. Tá? Se eu devo 10 parcelas, vai ser cobrado essas 10. Sim. Tá. Entendeu? Mas é porque elas vão vencendo ao longo do processo. Mas quando o processo foi iniciado, você tinha só até 3. Entendi. Porque débitos recentes é um dos requisitos da prisão civil, porque a prisão civil é uma excepcionalidade. 3 ou mais, então. Você tem um prazo máximo, não pode ultrapassar 90 dias. Você tem, essa prisão, ela não tem um caráter punitivo, ela tem um caráter coercitivo, que é de convencer o cara, né? Coercitivo. Civil, nem pode ficar bandido, prender, nada, né? E precisa ter débitos recentes. Então, é até 3 parcelas. Entendi. Mais do que isso, você já não pode usar a prisão civil. Agora, parcelas vão vencendo ao longo do processo e elas vão fazendo parte do débito. Então, por exemplo, eu tive uma situação agora recente, um processo de 2019, minha cliente, a gente nunca conseguiu intimar, né, a outra parte para pagar, sumiu, a gente chegou a achar até que estava morto o cidadão. Aí, um belo dia, véspera de feriado, ela me liga, ela fala: Camila, um advogado aqui entrou em contato comigo, advogado do fulano, querendo fazer um acordo. Será que ele foi preso? Eu falei: seguramente. Seguramente ele foi preso. Do nada, o advogado entrar em contato para fazer um acordo, seguramente ele foi preso. E, de fato, ele foi prestar depoimento num outro processo e acabou sendo preso, porque tinha um mandado de prisão expedido da minha ação de alimentos. Tá? Da minha ação de prisão civil. Aí foi preso 30 dias, estava arbitrado de prisão civil, tentamos fazer acordo, tentamos acordo em algumas oportunidades ao longo desse período, não foi possível, porque a dívida já estava em mais de 20 mil reais, né? Então a gente não conseguiu fazer o acordo, então ele cumpriu, ele ficou 30 dias lá, preso. Entendi. E daí, como que fala? Acaba o prazo ali e ele precisa ser colocado em liberdade. Então, expede, né, um alvará de soltura e daí ele precisa ser colocado em liberdade. Minha cliente recebeu? Não. Tá? Não. E ele foi solto? Foi, porque é uma excepcionalidade, atingiu o prazo máximo. E daí ele pode ser preso por essa mesma dívida? Aí, daí a gente entra agora nessa decisão da terceira turma do STJ. Estou curioso com essa decisão da terceira. A gente entra nessa questão da terceira turma do STJ, porque daí o que ficou ali? Ele não pode ser preso novamente pela mesma dívida. Mas espera aí, não é a mesma dívida? Vamos lá. Esse caso da minha cliente, ele foi preso ali, a gente começou o processo com pedido de prisão civil até 3 parcelas. Só que ao longo desses 5 anos, foram vencendo outras parcelas. Quando ele foi preso agora, estava em mais de 20 mil a dívida. Ficou 30 dias preso. E agora, no período que ele estava preso, ele pagou uma parcela. Pagou uma parcela. Venceu a parcela de outubro, ele pagou ali em novembro. Mas por quê? Tem algum benefício para ele? Não tem nenhum benefício, mas ele estava preso. Então, assim, está vencendo mais parcela. Então, a parcela que venceu enquanto ele estava preso, ele pagou. Tá? E daí ele foi solto.
Ela pode pedir a prisão dele de novo por causa desses 20 mil para trás? Não, porque isso é a decisão da terceira turma do STJ. Ele pagou, então. Contudo, ele não pagou agora em dezembro. Ela pode pedir prisão de novo? Pode. Claro. Mas daí é a mesma dívida? Não, é uma nova dívida. Claro é a parcela nova. de dezembro que ele deixou de pagar. Entendi. Só que ela não pode cobrar nessa mesma ação, nesse mesmo pedido de prisão, aqueles 20 mil lá de trás, dizendo, olha, eu não recebi até agora. Tem um conhecido Aí meu... vai poder receber pela penhora. Olha que curioso, doutor. Tem um conhecido meu, eu não sabia disso, mas eu fiquei sabendo. Ele tem mais de um mandado de prisão, porque ele tem outros filhos, né? E ele foi preso, tá? Por artigo 528, né? Ficou devendo, ficou os 30 dias. Quando ele estava com 25 dias, estourou outro mandado de prisão. E tem uma regra que ele me contou, que o advogado dele comentou com ele, que não pode ser preso pelo outro que estourou. Então deu 30 dias, saiu... E o outro mandado que estourou perdeu o mandado. Mas pode pedir de novo. É só pegar, mas daí pede de novo, né? Pede de novo, porque daí assim, não tem bis in idem. Se eu tenho outro processo, são outras partes, outra dívida. Porque o que a terceira turma proíbe aqui, a terceira turma do STJ? Não pode ter bis in idem. Sim. Então, assim, se ele foi preso por essa dívida de 20 mil, como aconteceu com a minha cliente, foi preso por essa dívida de 20 mil, saiu sem pagar, porque ele saiu porque ele cumpriu o prazo, não porque ele pagou. Saiu sem pagar, ela pode pedir prisão de novo por esse mesmo valor? Não, mas ela pode pedir sobre valores novos que forem vencendo. Não, esse caso que eu estou te falando foi de duas crianças diferentes. Mas isso que eu falo, como que vai ser bis in idem se eu tenho partes diferentes no processo? Não é bis in idem. Ele falou não. São duas condutas distintas. Ele deve para um aqui, ele deve para o outro aqui, ó. Não é a mesma conduta. Doutora. Bis in idem é a mesma conduta. Sim. Né? Então, assim, vezes, então, assim, essa decisão da terceira turma acabou gerando muita confusão nesse sentido. Né? Só que o que a gente tem que levar em consideração é que alimentos são créditos recorrentes, né? Todo mês. O direito ele é prático e subjetivo. Doutor, a gente está chegando próximo ao fim já, né? É uma dúvida que eu acho que muita gente tem, né? Mas aí eu acho que é mais dentro do setor jurídico até. O tipo de alimentos que você deve. Existem alimentos provisórios, liminar, os alimentos de sentença, né? Independente do alimento, da forma de pensão alimentícia que você está pagando, se é provisória, todas elas têm direito a uma revisional, se tiver faltando ali uma equidade, vamos dizer assim, né? O que a gente fala assim, ó, tudo que envolve família, as questões que envolvem família, dificilmente elas fazem coisa julgada, né? Assim, então, por exemplo, questão de guarda. Fixou guarda unilateral para um dos genitores. Sempre vai ser unilateral? Não, eu posso pedir uma ação de revisão de guarda. É fato novo, né? Entendeu? Como que fala? Termo de convivência. Fixou de um jeito, nunca mais vai poder mudar? Claro que pode. Pode fazer uma revisão dos termos de convivência. Alimentos. Fixou X valor ali de alimentos. Nunca mais vai poder revisionar? Claro que não. A revisional vai caber sempre. Sempre. Porque eu tive uma orientação do advogado que quando os alimentos são provisórios, tem que esperar a sentença. Mas como assim? Você imagina assim, ó, o juiz fixa os alimentos liminarmente, então, ou seja, eles são provisórios, porque a decisão liminar é provisória. Só que você perde a sua capacidade laboral, você perde o seu emprego, a sua capacidade de pagar, sua capacidade financeira muda drasticamente. Você não vai poder rever isso? Ou pior, doutora, a liminar nem sequer, unilateralmente a pessoa entrou com uma pensão com valor e nem sequer sabe se tem outros menores, não sabe a renda, não sabe nada. O juiz defere liminar, não de altera partes, porque eu acho que é até uma obrigação pelo princípio contraditório, né? Devido ao processo legal. Não, revisional sempre vai ser possível, porque os alimentos eles sempre são fixados de acordo com o binômio necessidade e capacidade. Exato. Necessidade de quem recebe, capacidade financeira de quem paga. No caso de isonomia, né? Não, e assim, a vida muda. Doutora, a vida muda. Doutora, você entende? Falando de isonomia, o autismo, vamos dizer assim, e o TDAH, né? Eles são meio que similares? Não, são eles situações eles majoram, né? Pensão. Não. Duas crianças podem receber diferente, porque uma é autista, outra não é. Não, é que na verdade a gente vai entrar na questão da necessidade. Exato. Se a criança tem uma demanda, por exemplo, né? Eu tenho um filho com síndrome de Down. Meu filho tem muitas necessidades que a minha filha típica não tem.
Entendi. Né? Meu filho faz fono, faz físico, faz TO, faz psicopedagoga. Então, assim, é uma série de compromissos que custam que a minha filha mais velha não tem. Então, ele tem uma necessidade maior. Né? Então, se tiver que arbitrar alimentos para ele, a gente vai levar em consideração essa necessidade, que é uma necessidade maior. Né? Então, é sempre olhando necessidade e capacidade. E por isso que a revisão pode acontecer tanto por parte do alimentado, como ela também pode acontecer por parte do alimentante. Exato. Por exemplo, se você tem lá, você paga alimentos para o seu filho atingiu maioridade. Atingiu a maioridade, existe uma presunção de que ele não precisa mais dos alimentos. Uma presunção. Mas não é o que tá? acontece. Mas ele pode vir aos autos e dizer, ó, embora eu tenha feito 18 anos, eu ainda não estou no mercado de trabalho, eu ainda estou estudando, eu ainda não tenho condições de me sustentar e eu ainda necessito dos alimentos. E o juiz vai manter. Eu conheço o caso de um amigo meu que foi preso com a filha de 30 anos de idade. Eu tenho um caso que a filha já está com 27 anos, tem formação superior e até agora não foi revogado os alimentos. É isso tá? mesmo. Então, assim, sempre é possível uma revisional, tanto para aumentar como para diminuir. Né? Você fala assim, eu trabalho num emprego faz 20 anos que eu ganho 20 mil por mês. Daí, de repente, sou mandado embora. A minha renda cai de 20 para um salário mínimo. E aí? Eu vou poder continuar pagando a mesma coisa? Outra entendeu? realidade, né? Então, assim, a vida muda. E por isso que a revisional é possível em qualquer momento. Tá. Né? Doutora, nós estamos chegando ao fim. Eu vou abrir um espaço. Abrir não, né? Que é um bate-papo. Para você olhar ali para a câmera, fazer sua propaganda, seu telefone, suas redes sociais. Legal, legal. Bom, eu sou advogada civil, né? Atuo na área de família, não só. Eu falo que o direito de família ele me acompanha porque foi a primeira área onde eu advoguei desde que eu me formei, né? Eu me formei, 6 meses depois eu estava trabalhando com um advogado familiarista, Dr. Luiz Rosa Coelho, com quem eu aprendi muito, muito. Ele era uma pessoa assim muito generosa, muito tranquila, né? E sempre prezava pelo consenso ali, né? E aprendi muito com ele. Então foi a primeira área onde eu advoguei. Hoje advogo em outras áreas dentro do civil, me mantenho no civil, mas em outras áreas. Então hoje presto consultorias para a empresa, inclusive consultoria ambiental. Trabalho com o direito das pessoas com deficiência, né? Foi um tema que chegou para mim com o nascimento do meu filho, hoje trabalho com isso também. Minhas redes sociais são todas camilaclima.adv, Instagram, Facebook, LinkedIn. Camila Lima. É Camila Clima. Clima? Camila C. Lima. Camila Cardoso Lima. Camila C. Lima. Camila Clima.adv. E meu telefone de contato é o 43 99604 5111. Fico à disposição. Doutora, eu tenho muito a agradecer. É uma felicidade tê-la aqui hoje, né? Pra mim também. E quanto a todos aí, né? Não sei se é boa tarde, bom dia, de noite, que o programa aqui é gravado, né? Todos sabem. Eu só peço para se curtir, né? E seguirem nós, né? Se inscreverem em nossas redes sociais. E muito obrigado, viu, gente? Obrigada, André. Foi um prazer enorme. Me diverti muito.